E aí galera, beleza com vocês? Aqui é o professor Jefferson Sena de Estudos Amazônicos, galerinha do 7º ano aí, vamos trabalhar aí nosso primeiro assunto para esse segundo bimestre com vocês, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, vamos trabalhar justamente o fim do Pacto Colonial e o vintismo, né? Esse movimento, essa série de revoluções sociais liberais que começaram em Portugal também acabou ecoando aqui na província do Grão-Pará, na colônia do Grão-Pará, perdão, né? A partir de 1820, daí o nome vintismo. Beleza? Então veja bem, galera, essa série de movimentos, essa série de revoltas sociais, a gente precisa entender de que maneira alguns fatores influenciaram para essas revoluções, para que eclodissem essas revoluções. Então vamos lá, eu coloquei aqui alguns fatores, né? Houve inúmeros fatores aí, mas os principais foram esses daqui que vocês estão vendo, tá bom? Olha só, como por exemplo, século XIX, ainda tinha aquela ideia de metrópole, colônia, né? Antes da independência de 1822. A vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808 foi um dos fatores, né? A corte portuguesa, com o príncipe regente Dom João VI, a rainha Maria I, Maria Louca, né, que era conhecida naquela época, acabaram fugindo das tropas napoleônicas. A gente tem que entender também que com a Revolução Francesa houve justamente um período de expansão napoleônica também, do Napoleão Bonaparte. Eles chegaram em Portugal e a corte se viu obrigada a se retirar para não perder o seu trono, né? Com a ajuda da Inglaterra, né? Com a ajuda britânica, eles acabaram chegando aqui em 1808. A partir do momento que eles chegaram em 1808 em Salvador, né, na colônia ainda, na então colônia, qual foi o primeiro decreto assinado pelo Dom João VI? Abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Ou seja, a partir desse decreto, em 1808, o Brasil ele deixa de ser exclusivo, né, com aquele pacto colonial de exclusivismo comercial com a sua metrópole em Portugal, e acaba comercializando com outras nações. Nesse caso, o país que vai se beneficiar especificamente seria a Inglaterra. Ou seja, o Brasil e a Inglaterra teriam relações comerciais a partir desse momento. Isso, de certa maneira, galera, acabou beneficiando, acabou agradando os comerciantes brasileiros. Porém, os colonos portugueses não se agradaram, tiveram prejuízo nesse momento, tá? Porque acabou aquela ideia de exclusividade aí, né? Acabou justamente o Pacto Colonial. Olha aqui, ó, fim do Pacto Colonial. Com isso, em 1815, Portugal, abandonado, no caso pela corte portuguesa, está lá justamente à mercê, tendo muitos prejuízos. E em 1815, o Brasil ele deixa justamente a categoria, a condição, melhor dizendo, de colônia, e ele acaba sendo elevado, né, a partir do decreto de Dom João, à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, você não tem mais uma colônia aqui, você tem justamente um território onde tem uma monarquia, certo? Comandando justamente da América a sua metrópole lá em Portugal. Ou seja, o Brasil deixa de ser colônia a partir de 1815, né? A partir da elevação do Reino Unido a Portugal. Novamente, mais prejuízo para os colonos portugueses aqui. Ou seja, você vai ter um momento de insatisfação, certo? E essa insatisfação, principalmente a partir dessa elevação, dessa condição que não é mais de colônia, fez eclodir na cidade do Porto, lá em Portugal, a Revolução Constitucionalista ou a Revolução Liberal do Porto, a primeira das diversas revoluções que aconteceram em Portugal a partir de 1820. A Revolução aconteceu no dia 24 de agosto de 1820. Uma das ideias era criar uma Constituição, onde o rei estaria submetido a essa Constituição, né? E a outra ideia era forçar justamente o retorno de Dom João, né, em toda a corte portuguesa para Portugal, e o retorno também do Brasil à condição de colônia. Essas eram as exigências justamente dos portugueses, dos revolucionários, tá bom? Caso Dom João não obedecesse, não fizesse o que eles estavam impondo, o Dom João perderia seu direito de exercer, de ocupar o trono em Portugal também, né? Ou seja, ele perderia a coroa lá em Portugal. Tá? Então, essa foi uma pressão que aconteceu a partir da Revolução do Porto. Na Amazônia, a situação era outra, né? Na Amazônia, você tem justamente alguns benefícios com essa revolução. A Revolução do Porto acaba por aprovar uma Constituição que dava liberdade, né? Liberdade de imprensa, liberdade de opinião, né? E os portugueses, né, os deputados portugueses, sabiam que precisavam do apoio desses colonos aqui na América
para forçar justamente o retorno de Dom João a Portugal. Então, o que foi que aconteceu? Com essa liberdade de imprensa, vários jornais com ideais iluministas foram criados tanto em Portugal quanto aqui na nossa região. Lembrando que na época da colônia, você tinha a colônia do Brasil, né, a parte nordeste, sudeste, a sul, tá? E a colônia do Grão-Pará. Ou seja, você tinha duas colônias distintas aí, separadas, né? E que aqui, por exemplo, a província do Grão-Pará servia diretamente a Portugal e não ao Rio de Janeiro, que era a sua sede naquela época. A sede, perdão, do Brasil naquela época, tá? Então você tinha justamente uma relação mais estreita aqui entre o Grão-Pará e Portugal e outra relação do Rio de Janeiro, do restante da colônia, com Portugal também, tá? Então essa separação aí para a gente entender mais ou menos o que estava acontecendo, tá bom? Então com essa liberdade, né, de imprensa, liberdade de opinião, foi justamente formados alguns jornais, tanto em Portugal, como eu falei para vocês, como aqui na província do Grão-Pará, como, por exemplo, o jornal Paraense, né? Que isso fez com que a elite intelectual aqui da Amazônia fosse formada, né? No meio de uma sociedade praticamente iletrada, que não se tinha nenhuma educação, você tem a formação de uma elite, de um grupo de jornalistas, né? Enfim, de letrados aqui na região amazônica. Então, vamos voltar aqui rapidinho para entender essa relação que se tem de Portugal com o Pará. Né? Essa série de revoluções, principalmente a Revolução do Porto, que eu vou falar mais aqui para vocês, tá? Teve uma relação íntima porque os portugueses prometeram para os paraenses mais liberdade, prometeram participação política, né? Deputados paraenses seriam eleitos para uma assembleia aqui na nossa região, lá em Belém, vamos dizer assim, né? Em troca do apoio que esses paraenses dariam justamente para os portugueses e para o retorno, para pressionar o retorno de Dom João a Portugal. Eu espero que vocês tenham entendido essa relação aqui, tá? Então, os jornais dessa época foram uma representação máxima dessa liberdade. Promessas de acabar com a escravidão, né, de mais liberdade foram feitas aí. Só que o que os paraenses não estavam imaginando é que tudo isso era uma forma de conseguir o apoio deles. E quando Dom João finalmente voltou para Portugal, certo? De certa maneira, a corte, os deputados portugueses deixaram isso de lado. Ou seja, deixaram justamente essas promessas de lado. Não se falava mais em liberdade. Eles conseguiram o seu objetivo, né? Conseguiram fazer com que Dom João retornasse para Portugal, certo? Então, pessoal, o que aconteceu, né? O objetivo aí, os projetos dos portugueses eram outros, que acabou, de certa maneira, ludibriando os paraenses aí. Quando eles conseguiram fazer com que Dom Pedro retornasse para Portugal, tá? Voltou justamente aquele controle populacional, aquele controle sobre a sociedade na Amazônia, né? Como eu falei para vocês, o discurso de liberdade foi deixado de lado, opiniões, né, diversas não foram mais permitidas. O que os portugueses queriam a partir desse momento era justamente que a região amazônica, o Grão-Pará, continuasse produzindo alimentos e mandasse para Portugal. Eles já conseguiram o objetivo. Por exemplo, os jornais começaram a ser perseguidos, né? Felipe Patrone, que estava à frente do jornal Paraense, né, acabou justamente sendo preso e expulso de Belém. Teve que ir para Portugal para não ser justamente preso nem condenado. Tudo isso aconteceu a partir do momento em que os portugueses conseguiram alcançar seu objetivo, né? Ou seja, eles tentaram abafar aquelas opiniões que estavam surgindo aqui no Grão-Pará, mas de certa maneira não conseguiram. Mesmo com a perseguição, mesmo com a opressão, as opiniões e as ideias contrárias e as manifestações estavam intensas aqui contra o domínio dos portugueses. Ok? E aí, esses ideais iluministas não deixaram de circular entre a sociedade. Já estava implantado o ideal de liberdade aqui, né? Mesmo com a prisão, mesmo com o massacre, aí você vai ter justamente o episódio da tragédia do Brigue Palhaço, né? O Grão-Pará vai se tornar independente, vai aderir à independência em 1823. E nesse processo vai acontecer uma série de perseguições, uma série de revoltas aqui na nossa região. Mas isso vai ser um assunto que a gente vai ver logo em seguida, tá? No nosso próximo assunto a gente vai trabalhar o processo de adesão à independência. O que eu queria trazer para vocês era justamente esse movimento vintismo, tá? E como se deu essa relação aqui na Amazônia. Qual é a sua importância aqui para a Amazônia? Ou seja, liberdade de opinião, jornais que circulavam com opiniões iluministas, com ideias iluministas, perdão, né? E que isso acabou, de certa maneira, preparando para que outras revoltas acontecessem aqui na nossa região.
A exemplo da cabanagem, porque a gente vai ver depois que isso daqui foi uma inspiração também, foi o início, tá, de um processo, de um movimento contra a dominação, contra a opressão aqui do povo da nossa região, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Logo mais a gente vai estar lá conversando sobre essas questões que temos aí no material de vocês. E qualquer dúvida, me procure aí que nós estamos aí para tirar, para responder e para satisfazer aí suas inquietações. Tudo bem? Valeu, galera. Espero que vocês tenham entendido bacana aí. E nos vemos numa próxima aí. Tchau, tchau. Fala, galerinha. Sou eu novamente aqui. Nesse material que eu disponibilizei para vocês aí, ó, que fala justamente do assunto que nós abordamos hoje, o rompimento do pacto colonial e o vintismo, certo? Lá no final, né? Nós temos umas questõezinhas aí, são 4 questões básicas que vocês vão dar uma lida nesse texto, tá? Aqui, ó, aqui no finalzinho você tem 4 questões, você vai me responder aí no caderno e vai mandar para mim, tá bom? Olha lá, a primeira pergunta diz o seguinte: o que foi o vintismo, né? Foi justamente o que nós trabalhamos aqui, essa série de revoluções sociais que aconteceu inicialmente lá em Portugal a partir da década de 20 do século XIX, ou seja, a partir de 1820, tá bom? A próxima pergunta: qual a relação entre o iluminismo francês e o vintismo? São os ideais de liberdade que foram justamente divulgados nesse processo dessas revoluções, né, dessas revoltas, e que vieram também para a nossa região amazônica, tá? Para o Grão-Pará, tá bom? Vocês vão elaborar uma respostazinha de 3 a 4 linhas aí e mandar para mim, tá? Mas baseado no que você vai ler aqui também desse texto, tudo bem? A próxima pergunta: qual a importância da imprensa para o vintismo? Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Foi justamente declarada a liberdade de imprensa, liberdade de opinião, e aí esses jornais acabaram divulgando esses ideais também, né? Foram permitidos jornais aí com ideias de liberdade, tá bom? É basicamente isso, não é só isso que você vai colocar, só estou te dando uma ideia, revisando o que nós acabamos de ver aqui, tá bom? E a última pergunta: qual é o projeto dos deputados lusos para a região amazônica naquele momento? Naquele momento do vintismo, eles queriam um apoio, né? O apoio da região para justamente fazer pressão para que o rei Dom João retornasse para Portugal. Depois que eles conseguiram o seu projeto, seu objetivo, tá? Eles acabaram voltando à opressão, ao domínio, à exploração do povo da região, certo? Acabou deixando essas ideias de liberdade de lado, né? Perseguindo jornalistas, Felipe Patroni principalmente, tá? E eles acabaram oprimindo esse povo aí, tá? Mas isso não quer dizer que acabou as ideias, acabou as revoluções aqui na nossa região, né? Isso acabou facilitando também, tá? Para que outros movimentos acontecessem em nome da liberdade, tá bom? Mas vocês vão elaborar isso, a resposta, leiam o texto, tá? Eu elaborei esse texto para vocês bonitinho, bem facinho para vocês entenderem. Qualquer dúvida, me procure que eu estou aí para ajudar vocês, tá bom? Valeu, galerinha, até a próxima aí. Nós nos vemos aí num próximo momento, tá bom? Obrigado, galera. Tchau, tchau.